Bom dia a todos! E hoje iniciamos o Evangelho segundo São Mateus, primeiro capítulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. E este capítulo, ele narra algo muito interessante, que é genealogia de Jesus Cristo e, em seguida, o nascimento de Jesus, né? Esse capítulo primeiro, ele vem trazer com ênfase estas duas situações. E inicia dizendo: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Todos nós temos uma genealogia, não é? Nós participamos, nós somos membros de uma família, né? E essa genealogia, ela remonta às raízes que deu início a todos os nossos antepassados, até chegar a nós. E aqui o Evangelho, no primeiro capítulo, que vai de 1 a 17, vem narrar a genealogia de Jesus, segundo a carne. Porque Jesus, segundo a divindade, ele não tem genealogia humana. Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho eterno do Pai. Mas quando ele assume a condição humana, ele passa também a ter uma genealogia. Filho de Davi. E Jesus é filho biológico de Davi, quer dizer, é descendente, é neto, é tataraneto, seja o que é, de Davi? Não. Mas a estirpe, a raça que Jesus assumiu em si, vem de Davi, porque a sua mãe é judia. A sua mãe é da estirpe de Davi. E seu pai, né, não biológico, mas seu pai adotivo, também é da estirpe de Davi. Então, filho de Davi, filho de Abraão. Porque Abraão foi aquele chamado por Deus para dar início a um povo, um novo povo escolhido de Deus, que foram os hebreus e depois se tornaram Israel. Então, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Interessante que nessa genealogia é uma genealogia patriarcal, quer dizer, passa de pai para filho. É por isso que a gente vê aí nessa narração, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e tal. E tem alguns pontos de diferença que chama atenção, que é a inclusão de nomes de mulheres, e são poucas. São 4 mulheres apenas. Por que essas mulheres são lembradas na genealogia de Jesus? Porque elas tiveram uma importância fundamental. E não eram mulheres inteiramente santas, com exceção da Virgem Maria. Então, vem narrando, chega a Salmão, gerou Boaz de Raabe. Quem era Raabe? Uma meretriz, quer dizer, uma prostituta da cidade, que depois ela se torna esposa de Boaz,
que é da descendência de Davi, Boaz. Raabe não era da descendência de Davi. E Boaz gera Obed de Ruth, outra mulher. Ruth é mais uma mulher que teve uma importância grande no Antigo Testamento. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, quer dizer, Ruth e Obed eram avós do rei Davi, que Jessé era seu pai de Davi. Aí vem mais outra mulher, aí já é a segunda mulher. Desculpem, faltou eu pronunciar o nome de Tamar. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. E nós encontramos lá no Antigo Testamento que Tamar, ela era nora de Judá. E o filho faleceu, ela se tornou viúva e os outros filhos que poderiam ser tomar o lugar do marido falecido junto dela, veio a falecer também. E então, Judá, o sogro, né, casa-se com ela. Então, Tamar, Raabe, Ruth, vem Betsabeia, o rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Era um soldado dele, e Betsabeia era mulher dele. E ele manda esse soldado ir para a guerra, na linha de combate, e ele morre, e ele casa com a mulher dele. E Salomão é esse filho que nasce dela, de Betsabeia, com o rei Davi. É aquele rei que vai suceder Davi, né, na linha de reinado, de reino, né? Então, Tamar, Raabe, Ruth e Betsabeia. 4 mulheres. E 4 mulheres que não tinham uma vida santa inteiramente diante de Deus. E por fim, quase no final dessa genealogia, nós iremos encontrar Matã gerou Jacó. Jacó gerou José. E aí tem uma brusca diferenciação. Porque José, que é o esposo de Maria, ele não gerou Jesus. Então, Jacó gerou José, mas José não gerou Jesus. Então, aí houve uma ruptura total nessa genealogia que vinha descrevendo a descendência dos patriarcas. José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, quer dizer, Jesus nasceu de Maria. E Maria, por obra do Espírito Santo, havia gerado Jesus sem participação nenhuma de José e de ninguém. Então, o Evangelho diz: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E aí também está velado a descendência, a geração divina de Jesus. Ele é filho de Deus, embora humanamente seja reconhecido como filho de Davi. Ele é o filho de Deus, gerado e nascido de Maria. Muito interessante essa genealogia de Jesus, né? No próximo momento a gente vai
ver, vai acompanhar o nascimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima.